Amém. Que possam me encontrar, Senhor, Amém. em pedaços, Sim. em força para te servir. É verdade. Mas eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh, eu prometi a ti, Amém. Senhor, que não seria um culto comum, Não. Senhor, mas seria um culto para Amém. reacender a tua chama na minha vida. Glória a Deus. Oh, Senhor, Amém, Jesus, amém, aleluia. reacende a tua chama na minha vida. Sim, amém. Oh, eu preciso de avivamento. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, Amém. eu estou aqui, Senhor, Amém. mais uma noite, Amém. mais uma quinta. Amém. Oh, não é em vão, Não. Senhor. Eu quero dar lugar, Senhor, Amém. para o teu trabalhar. Amém. Oh, Trabalha, trabalha na Deus. minha vida. Amém. Oh, faz a tua obra em mim. Faça, Oh, Senhor. eu quero Faz a dar sua lugar, obra. Senhor, Amém. para o teu trabalhar. Em nome de Para que a Jesus. tua obra possa ser completa. Amém. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Oh, Jesus. Senhor Amém. Jesus. Trabalha, Senhor, Amém. na vida da Vitória. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Tudo que o Senhor quer Amém. é que o homem confesse para ti Amém. as suas fragilidades, Verdade. as suas necessidades. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E o Senhor pode entrar. Quando abrimos a porta, o Senhor pode entrar. Senhor Jesus, por isso nós te apresentamos Sim. o coração da Vitória. Verdade. O Senhor está contemplando um coração que te busca, que te anseia, ó, que sempre quer mais de ti, Senhor. Senhor Jesus, por isso venha tocando nela, ó, derramando o teu Espírito Santo sobre a vida dela, Aleluia. renovando a vida espiritual dela, para que ela possa te buscar com fervor. Senhor Jesus, assim também estenda esta oração a todos os irmãos aqui presentes. Verdade. Ó, nos encha contigo mesmo. Ó, Senhor, nos reaviva. Senhor Jesus, tira de nós a frieza espiritual. Verdade. Ó, tira toda a mornidão. Sim. Senhor Jesus, nós queremos te amar, nós queremos te ver, nós queremos te contemplar. Amém. Ó, renova-nos, Senhor, Amém. por meio da tua palavra. Amém. Senhor, quebra, Amém. ó, todos os preconceitos, Verdade. toda dureza, Sim. toda incredulidade. Verdade. Em todo tempo tu és Sim. bom. Em nome de Ó, mesmo naquele tempo Sim. que nós achamos que não está sendo bom, Verdade. o Senhor continua sendo fiel. Amém. O Senhor nos dá livramentos. Ó, o Senhor nos ama. Amém. Senhor Jesus, Amém. ó, coisas que só vamos entender depois. Sim. Mas o Senhor está cuidando de cada um aqui. Amém. Por isso, guarda, Senhor. Ó, guarda-nos em ti mesmo. Ó, Senhor Jesus, nos leva a estar atentos para ouvir a tua palavra. Toque em nós, Senhor, para vivermos a realidade do teu reino. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Amém. Ó Oh, Senhor Senhor Jesus. Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo Amém. 9. Amém. Eu vou recapitular o que nós desfrutamos ontem na reunião de oração. Gênesis 9, Sim. o versículo 20 ao 28. Amém. Senhor Jesus, Ó Senhor Jesus. amém. Glória a Deus. Gênesis 9, do 20 ao 28. Cada irmão pode ler no versículo. Amém. Quando Noé, o lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se. Se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram nas os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Senhor Jesus. Descartando Noé do seu vinho, soube o que ele fizera o filho mais moço. E disse: Maldito seja Canaã, Senhor Jesus. seja servo do céu a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem e Canaã, lhe seja servo. Senhor Jesus. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja de Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos. E morreu. Aleluia, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Então, aqui está um relato sobre a vida de Noé, né? Nós desfrutamos ontem na reunião, também tinha desfrutado uma parte do livro do Atmani que coincidiu com isso. Noé foi uma pessoa que, diante de toda a sociedade ali, de Gênesis capítulo 6, né? A corrupção estava tão grande que Deus achou graça em Noé. Deus viu ali uma pessoa específica no meio de toda a terra que se importava
com a honestidade, que se importava com Deus, né? Sim. Então, por isso Deus decidiu recomeçar ali a humanidade por meio de Noé. E Deus chamou Noé e incumbiu Noé de fazer uma grande arca para que pudesse salvar, né, os animais e também aqueles que pudessem aceitar o que Noé estava pregando, porque a Bíblia diz, se eu não me engano, em 1 e 2 Pedro, que Noé era um pregador da justiça. Sim. Ou seja, quando Noé fazia a arca, ele também anunciava a justiça que estava para acontecer, né? E isso foram muitos anos, alguns historiadores dizem que foram cerca de 100 anos, mais ou menos, ele construindo essa arca e dando tempo para que as pessoas pudessem se arrepender. Mas como Jesus falou, na época de Noé, muitos casavam, davam-se em casamentos, né? Comiam e bebiam, ou seja, muita farra, né? Muita farra, muita curtição, uma vida desenfreada nos prazeres, e tudo isso estava tomando o lugar de Deus. Mas Noé era uma pessoa diferente naquela geração. E Deus chamou Noé, né, o separou ali, e Noé estava construindo essa arca. Então Noé construiu a arca, né? Veio o dilúvio, aconteceu muitas coisas, e terminou o dilúvio aqui. Depois Noé começou, como nós lemos no versículo 20, Noé era um agricultor, ele passou a plantar uma vinha e depois pegou as uvas, né, fez um vinho e fez o que a Bíblia não manda, embriagou-se, né? Embriagou-se. A Bíblia diz não, mais ou menos assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, né? Sim, amém. Efésios 5,18, salvo engano. Então, a Bíblia condena a embriaguez. Então, Noé, mesmo sendo uma pessoa fiel a Deus, um grande homem de Deus, mas teve um certo momento aqui que ele cometeu um erro, né? Então, os grandes homens têm também os pés de barro. Então, antes de julgarmos Noé por esse ato vergonhoso, deveríamos pensar no que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, né? Então, mesmo sendo um grande homem de Deus, às vezes por um deslize pode acontecer de cair, né? E a queda de Noé nos ensina que todos podem pecar e ninguém está acima nem além de uma tentação. Também ensina que não apenas todos podem pecar, mas todos realmente pecam. Sim. Ensina que somente o poder e a graça de Deus podem nos ajudar. Verdade. Então, por essa história, nós estamos tirando aqui exemplos, né? Nós vemos que todos nós, irmãos, podemos pecar e ninguém está isento de cair em tentação. Não existe você dizer que é um grande homem de Deus e você se expor ao pecado, né? Achando que não vai cair. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando você tenta, você está brincando com fogo, né? Como, se não me engano, tem um provérbio, diz, pode alguém botar a mão no fogo e não se queimar? Não tem como. Se você colocar a mão no fogo, o fogo vai queimar você, né? Então, todos nós realmente somos assim, vigiados pelo inimigo e tentados. O inimigo só vai nos dar aquilo que vai nos oferecer satisfação, né? Prazer, algo assim momentâneo. Ele sabe a isca que cada um de nós podemos cair. Então nós precisamos muito do poder e da graça de Deus para nos ajudar, porque senão nós podemos de fato realmente beber, entre aspas assim, né? Aplicando, beber desse vinho e podemos realmente cair. Algo que pode ser em um certo momento ali do Antigo Testamento saudável, né? Moderadamente, mas quando você exagera demais na dose, isso se torna um veneno, né? Então tudo vai, não estou falando de beber, mas estou falando das outras coisas, tudo vai da questão do equilíbrio. Quando há um exagero em determinadas coisas, pode se tornar, o que não era para ser pecado, pode se tornar pecado porque você exagerou, você cedeu demais, né? Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, o que aconteceu aqui? Noé, ele foi envergonhado, porque ele se embriagou e junto com a embriaguez vem ali a questão de não ter vergonha, né? E Noé ali tirou as suas roupas, né? E foi exposto diante dos filhos. Você ficar nu diante das pessoas é como se você perdesse a dignidade e você perdesse a honra, né? Hoje a sociedade as pessoas já ficam se vestindo quase nus mesmo, mas uma pessoa conservadora, se ela
se expor demais, ela vai sentir vergonha, ela quer se encobrir. Porque a nudez é a vergonha dela, né? Então, quando Noé ficou nu ali, foi exposto à vergonha dele, Senhor Jesus. E isso foi uma humilhação para sua casa e para sua família. Lembra quando um pai de família está bêbado, que faz tantas coisas assim feias, vergonhosas, né? Que no outro dia está morto de vergonha, porque alguém filmou, alguém fez uma maldade com ele, e ele fica, poxa vida, nem sei o que eu fiz, e tantas coisas, né? Você perde, de certa maneira, a dignidade, a honra, a validez, assim, diante das pessoas, a validade, né? Então, Noé, ele perdeu essa honra diante da família. Por quê, irmãos? Tem um autor que diz, Deus nunca permite que os seus filhos pequem com sucesso. Deus nunca permite que os seus filhos pequem com sucesso. Abraão pecou mentindo, né? Ou omitindo, dizendo que Sara não era sua esposa, foi envergonhado diante, não sei se era Faraó, o rei, Faraó e Abimeleque, né? 2 vezes ele mentiu. Por quê? Mentiu, Deus permitiu que fosse exposto e veio doenças, né? Ainda amaldiçoou doenças para Faraó e ainda amaldiçoou as mulheres da casa de Abimeleque, proibindo elas de ter filhos enquanto ela estava lá. Tá vendo? Então, não pecou em paz. Davi pecou em oculto, mas foi exposto, né, para todo o reinado. E Noé aqui também cometeu esse pecado. Mas isso, irmãos, é a misericórdia de Deus, né? Todos nós pecamos e o que Deus quer de nós é que nós não venhamos a esconder esse pecado dele ou tentarmos conviver. A gente cai, a gente é pecador, né? Quem não peca, como é que fala? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem essa de eu dizer assim que eu sou santo, que eu sou melhor que ninguém. Não. Se eu tiver isso no meu coração, eu já estou pecando. Quando eu vejo alguém pecando e eu quero me achar melhor que aquela pessoa, é porque eu não estou olhando para mim mesmo. Talvez eu não pequei do mesmo jeito que ela, mas parte do princípio, da raiz, que carne é carne. Né? Na carne tem o pecado e do coração humano procedem todos os maus propósitos, né? Todos os maus propósitos, né? Várias coisas ruins procedem do coração humano. Então, irmãos, nós de fato precisamos o quê? É ter um coração de arrependimento diante de Deus, né? Um coração genuíno e sincero, como Davi teve. E assim Deus, ele já está vendo a sua condição. No caso de Abraão, se Abraão não fosse exposto, a mentira ia continuar, que ele não ia revelar, né? No caso de Davi, se Davi não fosse exposto, talvez ele não iria se arrepender totalmente. Mas se você já pecou e você já está se arrependendo diante do Senhor, né? Você já está exposto para si mesmo, você vai buscar o arrependimento, né? E tem realmente chance. Agora, se nós não matarmos o pecado, vai chegar um dia que ele vai nos matar no sentido de nos expor e fazermos nós perdermos, né? O nosso ministério, o nosso dom diante de Deus. O Atmanim diz assim, Deus colocou toda a família sob a autoridade de Noé. Ele também colocou Noé como cabeça do mundo naquele tempo. Mas um dia Noé se embebedou em sua vinha e descobriu-se em sua tenda. Cão, seu filho mais jovem, viu a nudez de seu pai e comentou um incidente com seus 2 irmãos lá fora. No que se refere à conduta de Noé, é claro que estava errado. Ele não devia ter se embriagado. Mas Cão fracassou, não reconhecendo a dignidade da autoridade. Cão, o filho mais novo de Noé, flagrou seu pai nu e, em vez de protegê-lo, o expôs ao ridículo, fazendo saber a seus irmãos. Cã, vendo o pai, não ajudou, mas irreverentemente desdenhou a seus irmãos a condição de Noé, seu pai. Ó Senhor Jesus. Então, esse filho mais novo, quando viu lá o pai bêbado, nu, né? A Bíblia não entra em detalhes, mas por Noé ter amaldiçoado o filho, foi algo assim grave que aconteceu, né? Então nós interpretamos que provavelmente, realmente o filho não se sentiu vergonhoso por ver o pai naquele estado, mas sorriu, deu risada, desdenhou, né? Achou graça do pai e foi contar ali aos seus irmãos, vem ver como é que está, né? Então, não teve aquele respeito pelo seu pai, Senhor Jesus. Expôs o pai ao ridículo, ele não cobriu a nudez do seu pai, né? Então, aí nós dissertamos ontem uma palavra mostrando sobre isso. Noé errou. Não podemos tirar o mérito, não podemos dizer
que Noé não errou. Noé errou, mas também Cão, umas traduções são cão e outras são Cã. Mas também Cã, ele errou em não ter o respeito, a dignidade por seu pai. Ele não cobriu, mas expôs mais ainda. Ali poderia ter ficado só entre eles dois, né? Entre Cã e Noé. Mas ele, quando viu eu, já saiu falando para os irmãos vieram, e toda a casa ali já ficou sabendo, e a vergonha foi mais ainda, né? Então, isso é também para cada um de nós, como nós discutamos ontem, né? Todos nós vamos ter erros, né? Todos nós temos erros, mas a nossa condição diante dos erros dos outros é o que vai provar como está o meu coração. Tem pessoas aí que estão esperando só um erro seu para ela te difamar, para ela te rebaixar, né? Porque o que está no coração dela às vezes não é algo puro, mas está esperando a queda da pessoa. Então, quando o cão viu a conduta imprópria de seu pai, ele não teve o menor sentimento de vergonha ou tristeza, nem tentou encobrir a falta de seu pai. Isto revela que ele tinha um espírito rebelde, né? Ele saiu com todos seus irmãos, destacando a falta de dignidade de seu pai, acrescentando aos seus erros o pecado da injúria. Senhor Jesus. Então, é algo muito grave, né? Nós precisamos, como discutamos ontem, né, procurar guardar, quando você vê um irmão errando, sim, orar por aquele irmão e orar mesmo a Deus de joelhos, né, se puder ter comunhão com ele, mas nunca devemos assim sair difamando, porque vai causar uma destruição no próprio corpo. Nós somos membros uns dos outros e vai ser como um câncer, né? O câncer diz que é matando aos poucos, células ruins matando células boas, e ali daqui a pouco emagrece, o cabelo cai, na verdade é o tratamento, né? Emagrece, fica fraco, várias doenças entram. Então, quando eu estou difamando um irmão, eu estou enfraquecendo o corpo de Cristo. Então, irmãos, e isso lá na frente vai trazer dano a mim mesmo, porque eu também sou uma célula, né? Eu sou um membro. Então, não podemos ter essa atitude de Cã, de expor a nudez, né? Nós precisamos orar, pedir ao Senhor Jesus, né? E nunca nos achar superiores, né? Porque, olhe você que pensa estar em pé para que não caia. Sim. Eu sempre peço muito a Deus, né? Porque realmente o inimigo é furioso. E às vezes quando você dá uma palavra sobre algo, o inimigo vai te tentar justamente naquilo que você falou, para ele tentar você se contradizer, para você cair, né? Então, nós precisamos estar debaixo de oração, da graça do Senhor Jesus, para que Deus nos fortaleça, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. O pai é a autoridade constituída por Deus no lar, mas a carne se deleita em ver defeitos na autoridade para poder se desembaraçar de todas as restrições, né? Não tem aquelas pessoas que se deleitam quando vê alguém pecando, se sente alegre ao ver a queda de outra pessoa. Isso está revelando o coração dela. Vê-se então que o fracasso de Noé tornou-se uma prova para Sem, Cão, Jafé e Canaã, o filho de Cão. Revelou quem era obediente e quem era rebelde. A queda de Noé descobriu a rebeldia de Cão. Depois que Noé despertou do vinho e profetizou que os descendentes de Cão seriam amaldiçoados e se tornariam escravos dos escravos de seus irmãos. Então, irmãos, até mesmo nenhuma queda de uma pessoa revela o que está no coração da outra pessoa. Você vê muito isso no mundo político, né? Tem pessoas que estão ali exercendo um cargo e outros já estão ali por trás, doido que um caia para o outro tomar o lugar para se levantar, né? E às vezes está ali junto, se faz que é amigo, está apoiando, mas depois tem a facada por trás, né? Então, muitas vezes, no momento de queda, você vai saber, né, quem é verdadeiros amigos, se tornam irmãos, e quem são aqueles que querem se aproveitar para, de fato, denegrir, para revelar o que está no coração. Então, provavelmente Cã tinha um espírito rebelde, né? Porque foi diferente de Sem e Jafé. Sem e Jafé, eles entraram na tenda, cobriu a nudez do pai assim de costa, porque eles tinham maior respeito pelo seu pai, né? Senhor Jesus. Já o outro irmão, ele foi lá, desdenhou, contou para os seus irmãos esse fato sobre a vida de Noé.
Então que o Senhor Jesus realmente nos guarde, né? Primeiramente, a questão de Noé, ninguém está isento de pecar e de cair, né? Mesmo que seja um grande homem de Deus, se não vigiar, o inimigo entra mesmo. Eu assisto um canal no YouTube e às vezes aparecem as tragédias, né? Infelizmente o inimigo investe, né? Recentemente eu vi um autor conhecido, um autor cristão conhecido internacionalmente, né? Escreveu muitos livros, mas quando foi agora ele disse, olha, eu mesmo casado, estava há 8 anos com uma relação extraconjugal e eu vou sair do ministério, não aguento mais suportar essa vida, né? E foi um escândalo assim no mundo gospel. Então, realmente que o Senhor nos guarde, porque o inimigo ele sempre está tentando, né? Mesmo que você seja forte diante de Deus, o inimigo sabe os seus pontos fracos e nós precisamos estar constantemente em espírito de oração, buscando a Deus, né? E por outro lado, do lado de Cã, temos o maior cuidado para não desdenharmos, né? Até mesmo desses líderes que caem, porque se nós não vigiarmos, pode chegar também para nós, né? Ter cuidado com a fofoca, como no caso aqui, né? Ele foi lá e falou para os irmãos, e a fofoca é algo realmente assim destrutivo, que acaba destruindo, né? Relacionamentos, destruindo amizades, conjecturando coisas que nem é real, mas a fofoca dá a entender que é real. Sim. E traz muito danos e prejuízo, né? Verdade. Então que o Senhor nos guarde para que nós possamos estar vigiando, né? Em todo o nosso viver cristão. Sim. Jesus é o Senhor. Amém.